TV Mica, a serviço do rei. Esperar os irmãos se assentarem, tomarem seus lugares. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: grande é a seara. Diga para 3 pessoas: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. O Evangelho, hoje se acredita que no Brasil 22% da população seja considerada protestante. No mundo todo, a casa dos evangélicos, segundo estatísticas, 33% são evangélicos ou são crentes nominais. Isso quer dizer que, para eles, Jesus tanto fez, tanto faz. Eles são crentes só porque se dizem crer. Eles são crentes porque eles escolheram uma opção religiosa. São crentes porque, se um censo estatístico chegar lá e perguntar: você é crente? Ele vai dizer: sou. Aqui no Brasil nós já temos uma estatística de que no censo de 2010, 7% das pessoas já estavam se identificando dessa forma. Você é crente? Sou. De que igreja? Não tenho. Sou de igreja nenhuma. Eu sou crente e eu acredito em Deus, eu acredito no Evangelho, mas eu fico em casa. É o que se fala, o que se chama de religiosidade privada. Porque as pessoas têm a sua crença na forma como eles entendem e eles preferem ficar em casa. E alguém disse: olha, isso é muito moderno. E é uma tendência mundial onde as igrejas deixam de construir o mundo das pessoas, deixam de orientar a forma das pessoas pensarem, e elas começam a pensar das suas próprias maneiras. E a sociologia, a antropologia, as dias que a gente come no aprendizado cotidiano, concordam com isso e dizem: olha, isso é uma coisa muito moderna. Mas, para a tristeza dos antropólogos, dos sociólogos e dos estudiosos, não. Em Gênesis, logo na altura do capítulo 1, depois capítulo 2, assim que o Deus de Israel termina a construção de todas as coisas, quando Deus está realizando as suas construções, quando Deus está fazendo o universo, montando toda a infraestrutura da terra, assim que ele termina uma obra, ele diz o quê? E viu Deus que aquilo era... Não foi ruim, não? Ou mais ou menos? E viu Deus que aquilo era tov, era bom. Deus, vamos lá, Deus fez a terra e era... Deus fez os mares e era... Deus fez os animais e era... Deus criou a fauna e era... Deus fez o sol e a lua para governar dia e noite e era... Deus fez as florestas e era... Deus fez a separação entre dia e noite e era... Deus fez o homem e era muito bom. Só que o Senhor diz assim: olha, aí onde vem o entendimento de religiosidade particular, sabe, a religiosidade privada. Não, eu posso ser crente em minha casa.
Aí eu não preciso ir para uma igreja, eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso entregar minha vida a Cristo Jesus, porque eu posso fazê-lo aqui, no recôndito do meu ser. Eu não preciso ir na frente mostrar para pastor nenhum, nem para igreja nenhuma, que eu aceitei Jesus, porque eu posso fazer isso no meu interior. Eu já tenho Jesus. Quem nunca ouviu essa palavra? E o Senhor disse, olha, Adão, faz o seguinte, temos um acordo, você pode passear nesse jardim que eu fiz, olha, lhe protegi. Você passeia nesse jardim, pode comer de todas as frutas aqui. Olha, tem macieira, tem laranjeira, tem mangueira, tem figueira, tem parreira. Só tu não vai comer da jaqueira. A jaqueira é minha. Eu só não quero que tu coma da jaqueira, mas tem aqui, ó, tem pé de mamão, tem melancia, tem melão, tem cajá, cajarana, tem pinha, graviola. Você pode todas essas. E Adão viveu muitos milênios, porque ele habitou ao lado de Deus, viveu muitos milênios desse jeito, até que um dia sua esposa foi pega de surpresa e ludibriada por uma serpente que a conduziu a comer a jaqueira. Entenda-se aqui que jaqueira só é uma ilustração da minha parte, não está na Bíblia, esse negócio de jaca. E ela comeu enganada, diga, Eva comeu enganada. Mas quando Adão chegou, começou a sua religiosidade privada. Como, apóstolo? Deus criou todas as coisas e viu que era... Adão olhou para aquela fruta que o Senhor havia dito que ele não comesse, e ele disse, e viu que era boa para comer. Adão começou a ter as suas próprias concepções acerca da obediência. Começou a ter suas próprias decisões acerca do que fazer para Deus e do que não fazer. Ele deixou a vontade de Deus, que tinha preparado tudo que era bom para ele, e agora começou a buscar o seu próprio bom. E Adão começou a perceber, e aí agora eu trago isso para o homem, para o José, para o Ricardo, para o Luiz, para o Maurício, para o João, para o Carlos, para o José, para o Murilo, para o Tiago, para o homem. Começou a viver dizendo, eu agora sei o que é bom. Ele começou a olhar para a mulher do seu companheiro, para a mulher do seu amigo e achar que ela era boa para ele. Começou a olhar para a vindinha do seu inimigo, do seu amigo, do seu companheiro, do seu vizinho e dizer, isso é bom para mim. Ele começou a pensar, se eu inventar uma mentira que destrua a vida dele, isso é bom para mim. Se eu tirar a vida do meu inimigo, isso é bom para mim. Se eu roubar, matar e destruir, isso será bom para mim, porque o homem perdeu a referência de quem Deus é. O homem perdeu o controle de quem Deus é, o entendimento de quem Deus é, a noção da natureza de quem Deus é. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você também é esse homem. Nós não temos de nós mesmos a noção de quem Deus é, mas a palavra da verdade foi nos dada para que entendamos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus não é para o boi, não é para a vaca, não é para o passarinho. A perfeita e boa vontade de Deus é para a sua vida. Mas quando o homem faz a sua própria vontade, há caminhos que parecem ser bons, mas o seu final é duro, é triste, é melancólico, é angustiante. Todo homem, toda mulher precisa voltar para a presença de Deus,
Vivemos o engano. Vivemos o engodo. As minhas decisões são as melhores. Estamos morrendo. As minhas decisões são as melhores. Estamos nos marginalizando. As minhas decisões são as melhores. E estamos nos roubando, perdendo tempo, perdendo vida, perdendo bênção. E o diabo nos enganando, dizendo: olhe, veja como o fruto é bom. E a gente com bobagem, com falta de conhecimento, com falta de sabedoria, me permitam a palavra, com burrice. Olhamos para o fruto e dizemos: é bom. Quando Deus nos deu a infinidade deles, dizendo: isso é bom para você. Nosso coração se aperta e se agarra e se prende a algo mesquinho e destrutivo chamado pecado. Isso nos escraviza, nos torna escravos do pecado, nos leva a abismos que conduzem a outros abismos, e vamos caindo e caindo e caindo, e nos distanciando da luz, e no lugar escuro em que o pecado nos lança, não podemos olhar onde nos apegar. Não podemos olhar onde nos segurar, porque tudo é escuro, é intátil, eu não consigo perceber, não tenho luz, eu habito em trevas. Mas a palavra de Deus, que um povo que habitava em trevas, resplandeceu grande luz. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, foi ao Calvário e morreu por você que habita em trevas, para que veja a sua luz. Ele se tornou escuridão por nós. Mas quando ele desceu à escuridão, ele brilhou com a glória do Pai, a glória de restauração que ele tinha no começo da criação. João capítulo 1 diz: todas as coisas foram e existem por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Isso inclui você. Isso inclui sua vida. E muitas vezes a gente pensa: porque Deus me ama, porque Deus me fez, porque Deus foi o meu Criador, Ele não vai me lançar no fogo da condenação eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você não volte mais aqui, depois dessa pregação. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. O inferno é real. A condenação eterna não é uma brincadeira. O pecado está te roubando dias preciosos. E a gente pensa que está fazendo a coisa séria, a coisa certa, decidindo as nossas próprias vontades. Mas deixa eu lhe dizer, o apóstolo Paulo, homem sábio, criado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais instruídos da sua época, um homem próspero, um homem que tinha visibilidade social. Deixa eu lhe dizer, hoje, para ficar com visibilidade social, você vai no Instagram, você vai no YouTube, você vai no Twitter, você vai na televisão, você pendura uma melancia no pescoço, todo mundo lhe vê. Mas no tempo de Paulo, para ser conhecido entre as nações, não era através de internet nem de YouTube. As pessoas sabiam quem era Paulo porque sabiam que Deus tinha colocado palavras de vida na sua boca. As pessoas sabiam quem era Paulo porque Paulo orava e os mortos também ressuscitavam. As pessoas sabiam quem era Paulo porque Paulo orava e as vidas eram transformadas. Mas esse homem, cabedal de conhecimento, um homem que tinha um entendimento e instrução inimagináveis para a sua época, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu vivo pela fé que tenho nele. Não mais vivo eu, ou seja, não importa nada do que eu sou, nem do que eu tenho, Ele é Deus. E os passos que eu dou, os dou em sua presença. Vivemos a nossa vida como homens e mulheres que estão loucos
Porque a espada da salvação está sobre nossas cabeças, assim como a espada da condenação. O pecado destrói a alma, destrói a integridade, destrói a relação com Deus, nos desliga e nos lança em escuridão. Mas o Espírito de Deus vem ao nosso espírito e nos convence do pecado. O Espírito de Deus nos traz luz, nos traz revelação e nos mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu entendo, por essa palavra, que todos aqueles que entraram nessa casa hoje, têm de Deus um decreto. Sua vida, entendimento e mente estão abertas para que você saiba, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Pautado nessas palavras, baseado nesse entendimento, eu posso afirmar: somos todos uma grande seara. Somos todos uma grande seara, uma seara imensa. Eu queria que você imaginasse agora um grande campo onde você não pode alcançar com sua visão final. E esse campo está cheio, plantado, recoberto de plantação. Pode imaginar o que você quiser. Você pode imaginar uma grande plantação de cana de açúcar, de trigo, que é a mais bonita, de pé de acerola, de mangueira, de cacau, como tinha na Bahia. Eu lembro que estava saindo de Itabuna. Itabuna era um centro, ainda é, eu sei. Um centro de produção de cacau. Tinha uma fábrica da Nestlé. Eu tinha um colega de turma que já era um certo coroa. Eu devia ter a minha idade, né? Uns 40 e algumas coisas. E ele era o único, eu estudava à noite. Os outros eram todos jovens, assim, de 20, 25 anos. E ele era mecânico. Mecânico da Nestlé. Aí você diz assim, o mecânico da Nestlé. Ele ia para a escola e o carro dele, quem é mais velho aqui vai entender, o carro dele era um Del Rey, daquele ano. Quem é mais velho que eu sabe, quem é mais velho como eu sabe que o Del Rey era como se você tivesse um mecânico que chegava na empresa dirigindo um Chrysler ou uma Cherokee, um carro de última geração. Isso por quê? Porque a Nestlé pagava muito bem a todos os seus funcionários. Mas você chegava na Itabuna, você via as grandes plantações de cacau, perto da cidade, inclusive, e a Nestlé, ela captava esse cacau e transformava em produto para produção em outras fábricas do Brasil. E aí, lá para o final da década de 1980, começou lá em Itabuna uma crise, porque nas grandes pastagens de cacau começou a se desenvolver uma enfermidade nos cacaueiros chamada vassoura de bruxa. E a vassoura de bruxa começou a matar os pés de cacau. E o que tinha que fazer? Tinha que se isolar. Os pés de cacau que estivessem com vassoura de bruxa tinham que ser isolados, tinham que ser plantadas outras culturas ao redor, para que aquela região não contaminasse os outros pés de cacau. E uma das soluções era a destruição total das vassouras de bruxa. Só que a Bíblia diz que quando plantam joio no meio do trigo, o que é que faz? Espera, e a agricultura faz a mesma coisa. Vamos esperar o tempo da colheita, vamos colher o cacau saudável, vamos encaminhar para a produção, e o cacau doente a gente corta e joga fora.
E quando começou esse problema, o Conselho Consultivo do Plano da Lavoura de Cacau, o CEPLAC, começou a cortar verbas e a Nestlé entrou em crise e meu colega perdeu o emprego. Por quê? Porque aquela lavoura foi afetada. O pecado na nossa vida só gera perdas. O diabo veio plantar uma semente de engano, uma semente de torpeza, uma semente de ignorância, uma semente de distanciamento. E essa plantação, ela existe, e você está no meio da plantação. E alguém chega para você e diz, olha, Cristo não é verdade. Lá no seu coração tem um princípio adâmico do que você, ou do que a você é bom. E você diz, eu vejo que essa palavra é boa. Por quê? Porque a gente não quer obedecer, a gente não quer temer, a gente não quer se submeter, a gente não quer buscar, a gente não quer estar diante do trono, a gente quer tudo menos a vontade de Deus. A plantação é grande, a seara é imensa, mas no meio da seara tem muito joio. No meio da seara tem muito joio. E eu quero terminar essa pregação hoje, ao final dela, fazendo com que você descubra se você é joio ou se você é trigo. A seara é grande. Pergunte para você mesmo, eu sou joio, eu sou trigo? Aqueles que já têm o Espírito de Deus no seu interior já têm a resposta. Mas aqueles que não têm o Espírito de Deus no seu interior não têm a resposta. Por quê? Porque a você ainda está a possibilidade de decidir o que ser. Hoje o Senhor te diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesus dizia, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Vamos ler todos juntos? E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A expressão aqui é que a seara é grande. Deixa eu lhe falar, a seara é maior do que o apóstolo Cândido pode discipular. A seara é maior do que qualquer homem pode discipular. A seara é maior do que a cidade de Aracaju. A seara é maior do que o estado de Sergipe. A seara é maior do que a nação brasileira. A seara são todas as famílias da terra. Na seara estão inclusos todos, inclusive você. Na seara estão inclusos todos, inclusive você. Agora, o Senhor diz, rogue ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Para quê? Para que possa ser colhido a tempo. Diga, colhido a tempo. Bata no ombro da pessoa que está do outro lado assim, olha, colhido a tempo. Por quê, meu irmão? Porque o fruto que não for colhido a tempo fica na vide e amadurece e apurdece e é jogado ao fogo. O trabalho do ceifeiro é colher o fruto e depois de colher o fruto descobrir o que está podre para ser arrancado e jogado fora, podar a árvore. Mas uma coisa é certa, a seara é grande. E nessa seara você faz parte.
Não adianta correr, você não é extraterrestre, você não é marciano, você não é saturniano, você é nascido na terra, e todo homem nascido de mulher, toda mulher nascida de mulher, é alguém que faz parte da seara, portanto, marcado pelo poder de Deus, para uma escolha eterna, entre vida ou morte, entre salvação ou condenação, todos têm que decidir. Ninguém pode enganar a Deus, ninguém pode anular a sua vontade, ninguém pode burlar a morte, ninguém pode burlar a vontade de Deus, e o Senhor tem uma vontade, que você seja salvo. Mas qual é a tua vontade boa? Permanecer no pecado? Qual é a tua vontade boa? Permanecer na mentira? Qual é a tua vontade boa? Ir a passos largos para a condenação eterna? Misericórdia! A Bíblia diz que a seara é grande. Mas o que é essa seara? Eu acredito que até esse ponto da ministração você já tenha compreendido o que é. Mas nós vamos nos aprofundar. Nós vamos um pouco mais adiante para entender alguns princípios da seara. Alguns princípios que você precisa compreender para entender que nesse vasto campo chamado mundo, você é uma palha que se balança ao vento. E o ceifeiro enviado por Deus e por sua palavra passa perto de você, olhando para você, e o que é que vai ser visto em você? Um trigo agradável a Deus, pronto para ser colhido? Ou um joio enganoso, preparado para o fogo e sua condenação? Por mais que a palavra seja dura, mas essa é a verdade. E a Bíblia diz que quem conhece a verdade alcança a libertação. Quem conhece a verdade alcança a vitória. Porque a verdade nos livra do fogo da condenação eterna. A verdade nos conduz à vida abundante em Cristo Jesus. A verdade muda os nossos dias. A verdade restaura a nossa casa. A verdade restaura a nossa família. A verdade restaura a nossa sorte. Porque a verdade é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Pai vos libertar, oh, aleluia, então verdadeiramente você vai conhecer o que é liberdade. A gente vive no pecado, na mentira e na imundície, e acha que é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre? Você consegue acrescentar um dia à sua existência? Você pode me garantir que você vai estar vivo amanhã? Você pode me garantir que vai estar vivo daqui a 30 minutos? Louco. Pois essa noite o Senhor pode pedir a sua alma. Eu preciso entender o que é a seara. Primeiro, a seara existe porque alguém a plantou. E seu propósito é colher mais tarde. Vamos ler todos juntos? A seara existe porque alguém a plantou. E o seu propósito é colher mais tarde. A seara existe porque alguém plantou. Se você chegar... Você vamos pegar um foguete e vamos viajar para outro planeta. Você chegou lá na Lua. Outro planeta não, na Lua. Para não ir muito longe, para a gente voltar logo para a igreja. Chegou na Lua. Você pousou na Lua. E aí você encontra uma casa com a porta. E você abre a porta, quando você entra na sala da casa, você sente um cheiro de café. Olha lá para o fogão,
o café está fazendo fumaça, sabe aquela fumacinha do café? E o forno está ligado, e você olha lá pela labareda do forno, você vê um pão bonito, cheio, inchado, sabe aqueles pães que a gente come pão de leite? Aí você vai no quarto, não tem ninguém. Você vai na antessala, não tem ninguém. Você vai na cozinha, não tem ninguém. Abre a porta dos fundos, não tem ninguém. O que você vai dizer? Essa casa caiu do céu. É isso? Não. Você vai dizer, essa casa é de alguém. E está por aqui por perto. Porque eu vejo que o pão foi feito agora, o café ainda está quente, o dono foi em algum lugar ali e vai voltar logo. Sim ou não? Assim é a seara. Ela foi plantada e existe um dono. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e da tua vida. A seara foi plantada por Ele, e Ele espera colher dessa seara. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Escute isso. A palavra diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Por isso, a gente pode entender por João 15:1, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o... Ele diz, meu pai foi quem te plantou, videira. Meu pai foi quem te plantou, filho. Meu pai foi quem te plantou, filha. Meu pai foi quem te plantou, igreja. Meu pai foi quem te plantou, homem. Meu pai foi quem te plantou, mulher. E Ele vem te colher. Ele é o lavrador. Mas quando chega o momento da colheita, Ele envia homens e envia mulheres com o seu espírito para falar o seu coração. E a Bíblia diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, rogai ao dono da plantação, para quê? Que mande ceifeiros para a sua seara. Nessa noite eu me faço aqui como ceifeiro do Senhor, para colher para o reino dos céus todos aqueles que se sentem necessitados da sua salvação. Nessa noite eu tenho autoridade, eu estou legitimado pela palavra de Deus, como profeta, como apóstolo, para dizer a você: se você crê em Jesus Cristo, Ele vai te salvar. Você precisa confessá-lo como Senhor. Você precisa tomar uma decisão hoje. O Senhor te trouxe a essa casa hoje para dizer a você que você faz parte da seara e que Ele quer te salvar. A decisão, porém, está nas tuas mãos. Ele é o Senhor da seara, Ele plantou a vinha. Ah, foi Deus que me deu a vida. Verdade. Foi Deus que lhe deu a vida. Mas Ele não lhe deu a vida para você matar, roubar e destruir. Ele não lhe deu a vida para você se prostituir. Ele não deu a vida para você mentir. Ele não deu a vida para você adulterar. Ele não deu a vida para você se drogar. Ele não deu a vida para você se encher de mentira, de pornografia. Ele te deu a vida para que você manifeste a glória dEle. Ele te deu a vida porque Ele queria te plantar e te colher. Diga: plantar, colher. Foi para isso que o Senhor te fez. No meio de milhões de espermatozoides, você foi o espermatozoide que venceu a corrida. Foi o gameta lá que entrou no óvulo e se tornou vida. Porque Deus tinha um projeto na sua vida. Deus não te fez nascer para te lançar na condenação. Mas quando você nasceu, Deus lhe deu uma bênção. Diga: Deus me deu uma bênção. Sabe, irmão,
o Senhor, quando a gente nasce, Ele entrega para a gente 2 pedrinhas, diga 2 pedrinhas. Sabe aquelas pedras que o sacerdote carregava no peito, chamado Urim-Turim, Uri-Tumim? Eram 2 pedras. Deus entregou 2 pedrinhas para cada um de nós. Sabe o que tem nessas pedras? Tem escrito Ken e Lo. O que é isso, apóstolo? Eu vou ter em hebraico para ficar mais chique. Sim e não. Eis aqui que é posto para vocês que todo homem seja sim, sim, não, não. Se desviar desse propósito é o quê? De procedência o quê? Por isso que quando você é convidado a entregar a sua vida a Jesus, você tem que dizer sim e você tem que dizer não. Fora disso, Deus não aceita meu termo. Os mornos, não é os mormos não. Os mornos serão pela sua boca vomitados. Se você for frio, ele pode dar um sopro e lhe esquentar. Se você for quente, já está na condição que ele quer. Ele diz, venha para o trono, venha para a minha presença. Mas se você for morno, pensando que está enrolando Deus, você está em caminho para a condenação. Deus, quando nós nascemos, nos deu a condição de decidir e dizer sim e de dizer não. Porém, eu vos digo hoje, como Moisés disse, diga sim para Cristo nessa noite e você vai viver. A segunda coisa que eu preciso entender acerca de seara é que existe um tipo de fruto específico que o semeador quer colher. Diga assim, existe um fruto. Está fraco, existe um fruto. O semeador vai colher. Diga, o semeador vai colher. Se eu sou dono da plantação, e eu plantei laranja, e eu estou no meio do laranjal, e eu encontro ali no meio do laranjal uns pés de mamona. O que é que eu vou dar ordem aos meus empregados para fazer com esse pé de mamona? Hã? Está fraco. Por quê? Porque ele não está no pró. Ele não está no pró. Eu sou dono da vinha, eu sou dono da seara. E na minha seara eu plantei para colher espírito e vida. Assim diz o Senhor, eu plantei espírito e vida, a seara é minha. Eu quero colher espírito e vida. Eu quero colher homens e mulheres que andam em aliança. Eu quero colher homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram regados pelo sangue do trono e nascem como vida na minha presença, crescem como orvalhos na minha presença. Existe uma semente plantada e um fruto a ser colhido. O Senhor nos deu o dom em Cristo. João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu, creu no nome se torna fruto para ser colhido. Aleluia. Creu no nome se torna filho. Como diz Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O Filho, ele veio para que você seja salvo. O Filho do homem, o Filho do dono da vinha está aqui nessa noite. Ele veio para que você seja salvo. Ele plantou e quer colher. Terceiro, tudo que não faz parte do projeto de colheita será lançado fora. Leia comigo isso aqui, por favor. Tudo
que não faz parte do projeto de colheita será lançado. Você me responda com sim ou com não. Mentira faz parte do projeto? Adultério faz parte do projeto? Prostituição faz parte do projeto? Fornicação faz parte do projeto? Obediência faz parte do projeto? Submissão a Deus faz parte do projeto? Confissão e arrependimento faz parte do projeto? Então todos sabem qual é o projeto de Deus: colher um bom fruto. A Bíblia diz em Lucas 10:13, Jesus falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizeram maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, teriam se arrependido. Ai de ti, Corazim, Betsaida ou Betesda, como a gente gosta de chamar. Deixa eu lhe dizer, existem duas coisas que são geograficamente importantes para nós nessa expressão. Essas cidades, Corazim, perto de Cafarnaum, que é Quifarnaum, Betesda, ficam nessa região do mar da Galileia. Nessa região, sabe o que aconteceu? Jesus multiplicou 5 pães em 2 peixinhos e alimentou 5.000 pessoas. Nessa multidão, Jesus ressuscitou mortos. Nessa região, Jesus ressuscitou mortos, deu vista a cegos. Nessa região, Jesus entrou em casas e fez maravilhas. Nessa região, Jesus andou sobre as águas. Nessa região, Jesus deu ordem ao mar que se aquietasse. Foi nessa região que o Senhor libertou o endemoniado em Genezaré. O endemoniado saiu com grilhões que nem o seguravam. Jesus disse: fora dele, demônio. E eles entraram em uns porcos e se precipitaram em um precipício. Tudo nessa região. E nessa região há muito verde. Porque fica às margens do mar da Galileia, que é um grande lago. Há grande quantidade de alimento, de vida. É um lugar onde há vida, diga, há vida. Mas, meu amado, em Tiro e Sidom não era assim. Em Tiro e Sidom não foi feito um só milagre. Nós conhecemos a história como Sodoma e Gomorra. As margens do Mar Morto, onde nada nasce, onde nada vive. Onde é a maior e a mais profunda depressão da terra. Quando você sai de Jerusalém, que vai em destino ao Mar Morto, o seu ouvido dói, parece que você está num avião. De tão profundo que é aquele lugar. Não há vida. Não tem peixe no mar. Não tem árvores ao redor, só sal. E aquele povo foi visitado pela justiça de Deus, e o Senhor Jesus disse: se o que esse povo daqui tivesse experimentado, tivesse visto, tivesse sentido, tivesse olhado, tivesse percebido, o povo de Sodoma e Gomorra rasgaria suas vestes, se vestiria de saco e cinza, se arrependeria e pediria perdão de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo para nós hoje, irmãos? Que essas regiões que viram os grandes milagres, mas não se arrependeram, que assim tem sido o povo na seara desta geração.
Deus tem mudado a história, Deus tem perdoado, Deus tem restaurado, Deus tem curado, Deus tem visitado, Deus tem abençoado, Deus tem feito novas vidas, Deus tem feito nova família, o povo tem visto os milagres, assiste na TV, vê na internet, ouve no rádio, mas não se arrepende. Ai de ti, geração adúltera e pecadora! Ai de ti! Porque são semelhantes a essas cidades impenitentes. Conhecem do amor, mas não se rendem a ele. Preferem permanecer no pensamento demoníaco, enganoso, prostituto greco-romano, que é hedonista, só quer a sua própria vontade, só quer o seu próprio prazer, só quer a sua própria vontade, a sua própria prostituição, só quer se agradar a si mesmo, o egoísmo e egocentrismo diabólico. Mas hoje, nessa noite, diga nessa noite, a seara tem ceifeiros. Diga essa noite, na seara tem ceifeiros. Porque não sou só eu que sou ceifeiro aqui, não. Tem muitos ceifeiros sentados nessas cadeiras aí. Se você não quer entender que eu sou ceifeiro para a sua vida, tem outros ceifeiros aí. Se você não entende que eu, apóstolo, sou ceifeiro sobre sua vida, talvez seu pai seja ceifeiro sobre sua vida. Talvez sua mãe seja ceifeira sobre sua vida. Talvez sua esposa seja ceifeiro sobre sua vida. Talvez seu esposo seja ceifeiro sobre sua vida. Talvez seu vizinho seja ceifeiro sobre sua vida. Mas uma coisa é certa: o Senhor da seara prestará contas. Ele vai buscar prestadores de contas que apresentem a Ele o fruto do seu penoso trabalho. E você é alvo da salvação. Mas você tem que usar suas pedrinhas. Você tem que usar suas pedrinhas. Lucas 10:16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Hoje o Senhor está dizendo para você: você pode rejeitar, mas você não está rejeitando a eles. Você estará rejeitando a Ele. O Senhor está aqui para te dar uma vida nova e uma vida de paz. Para dar esperança de salvação. Para dar esperança de transformação. Nós somos chamados a dar frutos. Frutos dignos de arrependimento hoje. E sermos colheita do agir redentivo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje. Você é chamado. Diga para 3 pessoas assim: você é chamado. Diga: você é chamado, você é chamada, você é chamado. Para quê? Para dar frutos dignos de arrependimento. Não existe ninguém que esteja aqui que não seja chamado para dar esse fruto. Todos são chamados. Mas poucos ouvem a voz do Senhor. Eu quero concluir com 2 versículos que para mim são chaves. O primeiro é que apesar de tudo que Deus tem feito, Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem dado vida, Deus tem dado graça, Deus tem feito prosperar. Eu posso ouvir amém? Deus tem tirado de vale da morte, Deus tem feito coisas esplêndidas. Mas isso tudo não é a nossa razão de alegria. Lucas capítulo 10, versículo 10 diz: mas não vos alegreis
porque vos sujeitam os espíritos. Não se alegre porque você está repreendendo demônio, porque você está sendo abençoado, porque Deus fez você prosperar, porque Deus lhe deu uma unção de cura. Não se alegre por essas coisas. Essas coisas são para serem alegria, mas não são o epicentro da nossa alegria. Alegrai-vos antes. Qual deve ser a razão da nossa alegria? Por estar os vossos nomes escritos nos... Aonde? Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A pergunta é, você tem essa alegria nessa noite? A pergunta é, você, homem, tem essa alegria nessa noite? A pergunta é, você, mulher, tem essa alegria nessa noite? Mateus 11, 28. O Senhor diz, se você não tem essa alegria, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, todos vós que estão presos, todos vós que estão acorrentados. Eu quero dar descanso para as vossas almas. Diga assim, a seara é grande. Diga, a seara é grande. E hoje o Senhor veio buscar o fruto. Mas não foi qualquer fruto. Ele veio buscar o bom fruto. Eu espero que você seja esse bom fruto nessa noite. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Tem Femica a serviço do Reino.